Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Deixa eu fazer os ajustes aqui, porque... Ai. Deixa eu mudar a câmera. Ventiladorzinho ligado. Sejam muito bem-vindas à live. Vamos hoje, de uma vez por todas, aprender a fazer o tão sonhado olho esfumado preto. Oi, Isabel, seja muito bem-vinda. Vocês estão me ouvindo bem? O barulho do ventilador, ele interfere, tá incomodando? Como é que tá? Fala pra mim. Boa noite, Alê. Ai, o cabelo não tá ajudando. Isabel, manda aqui pra mim. Você consegue me escutar bem? Meninas que estão aí. Oi, Lê. Você consegue me escutar bem? Tá? Bom, vamos lá então. Vamos começar essa live que veio a inspiração aí do Halloween, né? Dia 31 é comemorado o Halloween, Dia das Bruxas, Vésperas de Todos os Santos, enfim, temos vários nomes para a data. Mas foi só um pretexto pra gente vir aqui e falar um pouquinho de make, de autocuidado, né, meninas? Sejam muito bem-vindas as meninas que estão chegando. E, gente, o olho preto é um terror, assim, né? É uma das maquiagens mais difíceis, assim, de se fazer, principalmente para quem é iniciante em automaquiagem, não tem prática e tudo mais. Mas o meu objetivo aqui é passar para vocês o passo a passo, tintim por tintim mesmo, né? Vocês já ouviram aquela expressão, tintim por tintim, todos os passos. E vai ser uma aula muito rica, porque com esses passos do olho preto, vocês podem aplicar para outras maquiagens, né? Enfim, venho trazer aí bastante conhecimento de técnicas de make para vocês hoje, né? Porque é possível sim fazer o tão sonhado e famoso olho preto, tá? É possível. E o que eu vou ajeitando aqui com vocês? Que o olho preto é uma maquiagem que passa empoderamento, que passa confiança, não é? Quando vocês veem uma pessoa de maquiagem preta, é isso que vocês veem, assim? É o que ela transmite pra vocês também? Manda aqui pra mim. Vocês que estão aqui já fizeram olho preto? Nunca fizeram? Como é que vocês estão aí na questão da automaquiagem? Seja muito bem-vinda a todas as meninas que estão entrando. Muito bem. Mas tem aí o terror da mulherada. Eu já errei muito na questão da maquiagem, já comprei muitos produtos que não funcionavam, ferramentas que não ajudavam, então às vezes até o produto era bom, mas a ferramenta ela não funcionava, ela na verdade acabava atrapalhando, né? A Leandra falou que já tentou, a Li falou que nunca fez, tá com um certo delay aqui pra mim, então só agora que tá chegando as mensagens de vocês. Então bora lá. E aí, esse é o meu grande objetivo, né, na área aí da beleza que eu estou hoje. Oi, Eliana! É trazer pra vocês todas essas possibilidades com produtos e ferramentas certas, porque eu já passei por muitos erros na vida, nessa caminhada da automaquiagem,
mas não precisa ser assim para você, né? Então, por isso que eu resolvi fazer essa live para ensinar vocês. E esse tipo de maquiagem, gente, ele fica bom para todos os tipos, formatos de olhos, né? O meu olho, só para vocês entenderem, deixa eu pegar um pincelzinho aqui. O meu olho é um olho profundo. Por quê? Porque eu tenho essa parte aqui do globo ocular mais afundada, né? E o que as técnicas de maquiagem dizem? Quando a gente quer jogar alguma coisa para trás, esconder ou jogar, dar a sensação de que tá para trás, que tem uma sombra, a gente põe sombras marrons, sombras mais escuras, né? Então, teoricamente, colocar um olho preto aqui me dá a sensação de um olho mais profundo, mas não é qualquer tipo de maquiagem olho preto, né? A gente vai fazer uma técnica que faz um degradê, tem todo um cuidado, um acabamento dessa maquiagem. Porque se você simplesmente jogar uma sombra preta aqui de qualquer jeito e você colocar a sombra preta nessa zona aqui, vai parecer ainda que você tá mais cansada, com o olho mais profundo, e não é isso que a gente quer, né? E a sombra preta, na verdade, ela só vai na nossa pálpebra móvel, ela não vai pro resto do olho. Então aí, às vezes, é que a gente erra quando a gente tá começando em automaquiagem também, né? Então, vocês vão aprender hoje aqui as técnicas para usar e abusar desse olho preto, e todos os tipos de olhos podem usar, inclusive peles maduras, pele com flacidez, porque acaba escondendo, na verdade, essas imperfeições, né? Então, eu também já tenho uma certa flacidez e esconde tudo, na verdade, é perfeita para isso. Pra gente fazer essa make, antes de começar a falar um pouquinho das sombras mesmo, eu queria explicar pra vocês que precisa, né, pede uma pele bem feita. Então, eu já vim aqui com a minha pele pronta, uma pele com base, com pó selado, com primer antes pra deixar um toque mais bonito, com contorno, com blush, iluminador, ajustei as minhas sobrancelhas para que esse olho preto fique uma maquiagem bonita, uma maquiagem sofisticada, porque ele pede isso. Não dá simplesmente para você fazer um olho preto com uma pele mal feita que não vai ficar legal. Vai parecer que deu tudo errado, vai parecer que você tá com o olho de cansada, e não é esse o objetivo, né? Meninas que estão chegando, sejam muito bem-vindas. E enquanto eu vou falando aqui, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar aqui pra mim, se quiser perguntar alguma coisa, tá? Outra coisa que eu queria falar com vocês é ensinar, né, vocês entenderem as partes do olho, para que a hora que eu for fazendo, eu vou explicando, mas vocês já entendam um pouco disso antes de propriamente começarmos a maquiagem. Então, essa parte aqui do nosso olho é a nossa pálpebra fixa, é a pálpebra abaixo da sobrancelha, tá? Então, isso daqui a gente vai passar um tipo de sombra. Nessa região, a gente vai passar um tom de sombra. Aonde que é o côncavo? Muitas pessoas ouviram falar sobre côncavo, mas não sabe aonde é o côncavo dela, né? Então, para você identificar o côncavo, você pega um pincelzinho, uma caneta, alguma coisa pontiaguda, olha para frente e afunda esse pincel ou essa caneta. Aqui é o seu côncavo, aonde termina a sua pálpebra móvel, que é isso aqui que a gente pisca. Então, isso daqui é a minha pálpebra móvel, e onde ela termina e entra aqui no globo ocular, ó, nesse ossinho, exatamente em cima desse ossinho, é o côncavo de vocês. É o meu, é o seu. Só que cada um tem um formato de olho diferente, né? E todos os olhos tem o côncavo. Só que tem gente que tem a pálpebra mais gordinha, tem gente que tem essa pálpebra caída, mais caída, tem gente que tem a pálpebra gordinha, que ela é mais saltada pra frente, mas todo mundo tem essas partes do olho que eu tô falando. Então, a pálpebra fixa, abaixo da sobrancelha, o côncavo, que é onde termina aqui e onde a gente tem esse ossinho, e a nossa pálpebra móvel, que é essa parte do olho aqui.
E a gente tem também a pálpebra inferior, então essa parte da pálpebra aqui, logo abaixo do nosso cílio, né, rente aos cílios inferiores, ela também é maquiável, vamos dizer assim. Então essas são as partes do olho onde a gente vai fazer um degradê, uma sombra mais clarinha aqui, aí a gente vai escurecendo aqui no côncavo. Aqui, beirando o nosso côncavo, a gente vai colocar uma mais escura ainda. E só aqui nesse meinho é que a gente vai usar o preto propriamente dito, né? Então, por isso que não é a gente simplesmente colocar o preto de qualquer jeito ou subir com esse preto aqui pra cima, né? Sem ter feito esse degradê antes, porque não fica uma maquiagem sofisticada, com um acabamento legal, certo? Então, bora lá para nossa prática propriamente dita. Eu vou dar uma ajeitada. Agora acho que voltou, né? Não sei o que eu apertei aqui, que ele tava piscando lá em cima o aparelhinho do microfone, indo e voltando, por isso que tava sem som. Eu acho que agora voltou. Manda aí pra mim se voltou normal pra vocês também. Voltou, né? Então tá bom. Então vamos lá. Então, a primeira técnica que a gente vai usar para fazer o olho preto Agora voltou. É a gente blindar essa parte de baixo do rosto para que a hora que eu coloque todas as sombras aqui, se cair, como a gente vai trabalhar com sombras de tonalidades escuras, o preto também, que é muito forte, se cair algumas partículas aqui, não vai ter problema, porque eu vou colocar um excesso de pó aqui e depois é só eu varrer esse pozinho. Então, eu vou pegar aqui o meu pó translúcido com uma esponjinha e vou depositar esse pó todinho aqui na frente, aqui nessa parte da frente, tá vendo? Para fazer uma caminha, uma proteção para não manchar, para não borrar e depois eu ter que corrigir essa pele. E ainda assim a gente corre alguns riscos, né? Porque às vezes mancha a mão e tudo mais. Então, por isso, eu tô com uma toalhinha aqui para tá sempre limpando a minha mão. A Camila falou que travou. Vocês estão... Voltou? Tá normal? Gente, aqui pra mim tá aparecendo normal. Manda aqui pra mim se travou. Normal, né, Eliana? Tá bom. Então, meninas que estão chegando, sejam muito bem-vindas. Bora aprender a fazer esse olho preto esfumado clássico, Deus maravilhoso.
Obrigada, meninas. Então, vamos continuar. Então, agora que eu já fiz a minha caminha aqui com excesso de pó, eu vou fazer o quê? Eu vou passar um corretivo na minha pálpebra. Agorinha de pouco eu postei um vídeo no Instagram onde eu mostro a diferença de uma sombra aplicada em cima de uma superfície da pele com um corretivo por baixo e a mesma sombra aplicada na pele sem nenhum corretivo. Então, o corretivo aqui em toda essa região vai fazer com que a minha sombra ela pigmente mais, ela fique mais forte e também aumenta a durabilidade da sombra que a gente vai colocar aqui. E é sempre legal a gente usar um tom mais claro do que o da nossa pele para corrigir essa diferença de cor, principalmente pessoas como eu, assim, que tem essa olheira, o olho com coloração arroxeada, amarronzada, essas coisas, tá? Então, a minha esponjinha já tá umedecida, né? Já molhei ela bastante e tirei o excesso de água. Então, ela tá pronta aqui pra eu usar ela nessa make. Então, apliquei o corretivo na pálpebra e agora eu vou dando batidinhas aqui pra uniformizar esse corretivo. Vou fazer esse processo nas duas pálpebras. Não precisa de muito corretivo, tá vendo que eu coloquei só nessa partezinha aqui da pálpebra móvel mesmo. E aí com a própria esponjinha a gente vai espalhando isso pra cima, pra onde eu quero aqui, em toda as pálpebras, pálpebra fixa, côncavo e pálpebra móvel. Pronto. Agora o olho tá pronto para receber as sombras propriamente ditas, tá? Então, vamos falar um pouquinho agora dos pincéis para aplicar essas sombras. Eu falei para vocês que a gente vai fazer um degradê, certo? Esse degradê, ele vai ser composto por 4 cores, tá? As cores que eu vou usar de sombras são essas daqui, ó. Então, eu vou usar esse marrom mais clarinho, esse marrom mais escuro e ele tá um tom mais terroso, esse outro marrom que tá um marrom mais puxado para um tom frio, que vai chegar no preto. Então, olha como a gente vai usando as cores antes de chegar no preto propriamente dito, né? E para isso, cada uma vai num lugar específico da nossa parte do olho. Por isso, a gente precisa também de tamanhos de pincéis diferentes. Então, o que eu vou fazer? Para eu aplicar, ó, eu tô aqui com 3 tamanhos de pincéis diferentes. Vocês percebem como esse daqui, esse primeiro aqui, é mais gordinho. Esse daqui é mais gordinho. Esse seria um médio e esse seria um pequenininho, tá? Todos esses 3 são pincéis de esfumar, porque existe a diferença na maquiagem de você esfumar a sombra e você aplicar a sombra. São movimentos diferentes e pincéis também, dependendo da técnica, que precisam necessariamente ser diferentes, tá? Mas basicamente o que? O aplicar a sombra é eu fazer esse movimento de depositar ela aonde eu quero. Então, eu estou aplicando a sombra. O processo de esfumar a sombra é quando eu faço isso daqui, com a pontinha do pincel, a mãozinha leve, o pincel lá na pontinha leve, eu faço movimentos circulares, movimentos de vai e vem, movimentos de batidinhas, mas sempre com a mão leve, com a pontinha do pincel.
Então, esses pincéis de esfumar existem vários tamanhos. Para mim, isso daqui fica um grande, esse um médio e esse um pequeno. Mas para você pode ser que seja diferente. Pode ser que esse pincel aqui para o seu olho seja muito grande. Então que para você o maior seja esse tamanho aqui, tá? Então por isso que você precisa entender o seu formato, o seu tipo de olho, para você comprar as ferramentas certas, né? As ferramentas que vão te ajudar na hora de fazer a maquiagem, certo? O tipo da cerda também varia, né? Então eu vou passar aqui para vocês esses 3 pincéis que eu vou usar, que é os 3 da Ana Paula Marçal. Então a marca é Ana Paula Marçal. Esse maiorzinho aqui, ele é o 05, esse daqui ele é o 04 e esse daqui ele é o 06. Só que reparem que eles são de coleções diferentes, vamos dizer assim, né? Esses dois aqui tem as cerdas branquinhas e esse pretinha. Eu particularmente gosto mais desses pincéis de cerdas branquinhas, pincéis de cerdas naturais. Existe os da Macrylan também, que são cerdas naturais, mas são tipo isso daqui, ó, esse aqui. Eu ainda gosto desses, tá? Tem também aqui o da Dye Makeup que eu tenho, que eu gosto bastante para esfumar. Então, esses pincéis são pincéis da vida que fazem toda a diferença na hora de você fazer um olho esfumado, né? Depois, eu tenho também o da Mary Kay, que eu gosto muito, que é esse formato aqui, que é um formato de lápis, onde a gente esfuma as sombras aqui no cantinho inferior, para fazer o delineado, esfumar aqui, ou esfumar o cantinho no meu olho. Mas pensa uma pessoa que tem o olho pequeno, esse pincel pode servir para ser um pincel de aplicar sombra. Inclusive, uma cliente que eu atendi ontem, ela pegou esse pincel porque para ela o olho dela é bem pequenininho e aqui é bem profundo. Então, é um pincelzinho desse que ela precisa, ó, para chegar aqui e depositar a sombra nesse espaço, né? Então, existem vários tipos de pincéis, mas a dificuldade é a gente encontrar, né, ou ter alguém que nos ajude a comprar as ferramentas certas. Esse outro pincel é um pincel de aplicar sombra, então é um pincel que eu deposito a sombra, faço aquele movimento, olha, ele tá até sujinho. E pro meu olho, ele tá bom, mas se uma pessoa que tem o olho pequeno, esse pincel já vai ser grande, né? Então, é essa questão da gente entender qual é o produto que vai fazer esse sentido para você. Tem pessoas que têm o olho bem pequenininho e esse pincel, por exemplo, aqui de lápis da Mary Kay, é muito grande para fazer esse esfumado. Então, ó, eu tenho também esse da Macrylan, que é bem pequenininho e ele é bem fininho assim, ó, que é perfeito para você que tem o olhinho pequeno para fazer o esfumadinho aqui embaixo, passar uma sombra, sabe? Então, esses são alguns dos pincéis que eu vou usar hoje pra gente fazer a nossa make. Então, primeiro eu começo com o maior aqui em cima, depois o médio eu vou passar aqui, esse menorzinho eu vou passar bem aqui no côncavo e para passar e espalhar a sombra eu vou usar esse daqui tipo lápis e esse de aplicar sombra, porque eu vou fazer o olho preto com o lápis retrátil da Mary Kay à prova d'água e a sombra preta para deixar esse olho bem pigmentado, bem mate e bem bonito, certo? Tô falando muito rápido, vocês estão conseguindo me acompanhar? Beth, tá precisando de um pincel desses de esfumar? Ó, esses pincéis de esfumar da Ana Paula Marçal, eu comprei com a Joana Imported. Ela tem o Instagram, depois, se vocês quiserem, me mandam um direct que eu mando pra vocês o Instagram dela. Ela é aqui de Mogi Guaçu, mas entrega pro Brasil inteiro, tá? Só manda aqui pra mim se eu tô falando muito rápido, se tá dando pra entender.
Conversem comigo, meninas. Ah, muito obrigada. Então tá bom, meninas. Então vamos lá. Antes de eu começar, eu venho aqui, ó, na pálpebra e pode ser que tenha acumulado um pouco de produto nas linhas que eu já tenho aqui, tá? Então, eu dou uma puxadinha e dou umas batidinhas aqui com a esponjinha para tirar esse excesso de produto que possa ter acumulado nas linhas. E quanto mais flacidez ou mais cantinhos a gente tem, mais a gente precisa fazer isso. Não é só pessoas mais velhas, com pele madura, que precisa dar aquela esticadinha, não. Tem gente que tem esse buraquinho aqui bem profundo também, então precisa de uma esponjinha para chegar bem lá no cantinho, tá? Então é importante a gente retirar esse excesso de produto que pode acumular nas linhas antes de passar o produto em pó. E vamos lá. Primeiro, então, eu vou usar aquele pincel maior, mais gordinho que eu tenho, que é o da Ana Paula Marçal 05, e vou pegar essa primeira sombra clarinha aqui. Então, eu vou pegar um pouquinho da sombra com a pontinha do pincel, ó. Vou dar uma sujadinha nele. Eu vou pegar um pouquinho na toalhinha ou eu sempre faço uma maquiagem com um rolo de papel higiênico junto também. Pra quê? Pra eu dar uma retirada no excesso aqui no paninho. E aí eu vou aplicar essa sombra, ó, com a mão bem levinha, só com a pontinha do pincel, bem aqui rente às sobrancelhas. Pego mais um pouquinho de sombra, dou uma batidinha aqui. E aplico aqui. Se você tem a pálpebra mais gordinha e o olhinho menor, mais você precisa fazer esse movimento aqui, ó, para alcançar toda a área da sua pálpebra fixa, tá? Então, eu vou fazer dos dois lados. Então, vocês vão ver que eu fico bem assim em alguns momentos, porque é assim que a gente precisa ficar para atingir os pontos específicos, tá? Então, primeira sombra aqui, já dou uma puxadinha aqui pro lado, porque como eu tenho o olho já mais arredondado, vamos dizer assim, eu gosto de fazer maquiagens que ficam meio puxadinhas, com um leve alongado, sabe? Mas é de gosto de cada um. Então, vou dar uma puxadinha aqui. Pronto, já apliquei esse clarinho aqui em cima com o pincel mais gordinho. Agora, eu vou trocar o pincel, vou pegar aquele pincel médio, que é o da Ana Paula Marçal 04. Vou pegar essa sombra aqui, a segunda, que é a Cinnabar. Essa primeira aqui que eu passei em cima é a Hazelnut. Nem sei se é assim que fala o nome dela. Mas todas elas são da Mary Kay. Essa daqui que eu vou aplicar agora é a Cinnabar, que é aquela mais famosinha da Mary Kay. Com a pontinha do pincel, eu vou pegar um pouquinho. Essas sombras agora já vão ficando mais pigmentadas, tá vendo? Então, um pouquinho que eu pego no pincel já fica forte. Então, antes de eu vir com esse pincel aqui, é importante eu dar uma batidinha aqui, ó, pra tirar esse excesso, pra que isso não fique muito forte e depois fique difícil de eu esfumar. E também já ajuda pra não cair excesso de sombra nessa parte de baixo do rosto, tá? Então, essa sombra aqui agora, eu vou aplicar aqui no ossinho do meu côncavo, ó.
com a mãozinha leve, eu vou aplicando essa sombra aqui, ó. Abaixo daquela que eu apliquei lá em cima, tá vendo? Então, eu aplico aqui em cima desse ossinho. E olha como já pigmentou mais com aquele pouquinho. Então, eu pego mais um pouquinho, tiro o excesso e venho aqui e faço esse movimentinho de depositar um pouquinho a sombra e depois dar uma esfumadinha para encontrar com aquele lá de cima. Tá vendo? Faço a mesma coisa nos dois. Peguei, tiro o excesso aqui numa toalha, tô usando aqui o papel higiênico. E aí, a gente deposita primeiro um pouquinho dessa sombra aqui, com movimentinhos de depositar, de friccionar a sombra aqui na região que eu quero. E depois, eu faço um movimentinho de vai e vem, redondinho, mas com movimentos, ó, bem leves e não aquele negócio que sobe pra cima. Nota que eu não coloco essa sombra mais escura aonde eu coloquei aquela mais clara. Eu vou fazer um degradê, então eu vou descendo com essas sombras. E aí, o que a gente faz agora? Volto com aquele pincel maiorzinho, mais gordinho, pego aquela sombra mais clarinha, um pouquinho só, tiro o excesso e volto aqui em cima para dar uma misturadinha ali. Pego a sombra, tiro o excesso e faço um esfumadinho para juntar aquelas duas ali. Agora, eu vou vir abaixo aqui desse marrom onde eu apliquei. Acho que tá batendo uma certa luz, né? Uma certa sombra. Então, nota que o meu marrom, ele terminou exatamente aqui no meu ossinho, né? No fundo aqui do globo ocular nosso, ó. Aqui, ó, não tem sombra. Dá pra vocês verem a diferença de onde tem sombra e onde não tem, ó. Então, é exatamente aqui que eu vou vir com essa sombra aqui agora, que é a Expresso da Mary Kay. Vou usar agora o pincel da Ana Paula Marçal, o 06, esse que tem as sardinhas pretas, porque ele precisa ser um pincel pequeno. Então, se o seu olho for pequenininho, talvez esse daqui ainda seja grande. Você precisa de um pincelzinho menorzinho. Porque essa sombra aqui agora, ela já é escura, ela já é uma sombra bem pigmentada e escura que vai dar a junção com o preto depois. E essa sombra, eu só vou aplicar ela com batidinhas aqui, ó, e concentrar ela em toda essa voltinha do meu olho. Eu não vou expandir com essa sombra pra cima. Então, por isso que precisa ser um pincelzinho pequeno e com precisão de onde você vai depositar essa sombra, tá? Então, eu vou pegar aqui essa daqui, que é a Expresso da Mary Kay. Pego na pontinha, tiro o excesso aqui, ó, de produto que tá solto. E agora, eu vou vir aqui, ó, embaixo desse marrom que eu apliquei. E vou colocar essa sombra marrom. Então, ó, o duro... Ai, deixa eu puxar mais pra cá, porque vai ficar longe pra mim, peraí. Isso. Então, ó,
eu vou com cuidado depositar essa sombra aqui nesse pedacinho onde encontra com aquele outro marrom. E para isso, a gente pode usar a mão aqui para fazer essa parte. Por quê? Porque você tá vendo que conforme eu coloco o pincel aqui, eu posso subir demais com isso? Então, vai de pouquinho, pega o produto, tira o excesso, se precisar, puxa a pálpebra aqui para você depositar exatamente aonde chega ali aquele marrom que eu passei antes. Ó. E eu não posso subir com esse marrom, eu preciso deixar ele só aqui. Então, nota que o movimento é de cima para baixo, para que esse marrom ele não suba demais e a gente fique com aquele olho preto todo ferrado. Então, ó, é movimento bem curtinho, bem delicado, entendendo aonde que é o formato da sua pálpebra móvel, tá? Você não pode entrar com esse marrom, com preto, com sombras escuras nessa parte aqui do seu olho, que é essa parte aqui, ó, a lateral do nariz, tá vendo? Nessa parte aqui, ó, todinha, a gente não pode jamais aplicar sombra escura, sombra preta, porque senão vai dar o aspecto de que você tá com a cara cansada, mais cansada, ou que você levou um soco no olho, alguma coisa assim. Então, o limite de sombras escuras é esse desenho do seu globo ocular, tá? Então, eu vou com cuidado aqui, ó, vou entrar mais um pouquinho, mas agora eu só tô depositando essa sombra. Então, eu só tô colocando ela aqui, ó, no lugar que eu quero, certo? Então, eu tô delimitando ela. Aqui é a mesma coisa, ó. E eu vou fazer aqui o formato arredondado do meu olho, tá vendo? Uma vez que eu depositei ali, ó, em toda essa parte do meu côncavo para encontrar com aquele marrom, eu vou vir com o mesmo pincel, eu limpo ele para tirar o excesso de produto, porque nesse momento eu não quero mais produto ali. O que eu vou fazer agora é esfumar esse cantinho. E para esfumar isso aqui, é movimentos muito delicados e pequenininhos. Então, só com batidinhas eu estico aqui, ó, e com batidinhas na bordinha eu vou esfumar essa sombra aqui. Ó, já tá esfumado. É bem sutil. Se em algum lugar, ó, eu precisar subir com ela, aí eu posso vir pegar mais produto e eu subo e vou encontrando com aquele marrom, ó. Aqui eu posso fazer o movimento de vai e vem. Limpo o pincel. Venho aqui, ó, batidinhas levinhas aqui em cima. Leves batidinhas com a pontinha do pincel.
Nota que eu só vou na bordinha. Eu não faço o esfumado aonde eu quero que a sombra fique pigmentada, entende? Então, é só aqui, ó, na bordinha dela, lá onde ela vai encontrar com aquele outro marrom. Pronto. E eu vou fazer a mesma coisa no outro olho. Aqui, somente aqui é onde vai a sombra preta especificamente, ou o lápis, ou tem gente que usa a técnica de usar a sombra líquida, tá? Então, é só nessa parte aqui. Então, esse marrom é que delimita aonde vai o meu preto, tá? Então, o preto, ele não passa desse marrom. Mas vocês vão ver depois. Vou fazer a mesma coisa agora no outro olho. Mesma sombra, mesmo pincel. E vou depositar ele aqui aonde eu quero. Nota que como eu tenho essa parte bem grande e essa pálpebra aqui minha já tem uma certa flacidez, eu preciso fazer esse movimento, ó. Porque senão eu não consigo ter acesso ali no cantinho, aonde eu preciso, que é nesse buraquinho aqui do meu olho. Deixa eu ver se eu consigo pôr o espelho mais pra cá. E com movimentos curtinhos, aos poucos, a gente vai colocando essa sombra aqui. Então, o que eu tô fazendo aqui? Eu só tô depositando essa sombra. Então, o movimento de depositar é eu friccionar essa sombra aqui na minha pele, aonde eu quero que ela fique. Isso é aplicar ou depositar sombra, tá, gente? Tem gente que fala aplicar, tem gente que fala depositar, né? Pronto. Agora, tiro o excesso do pincel e vou fazer a mesma coisa. Puxo aqui e vou dando batidinhas aqui com a pontinha do pincel para esfumar essa bordinha aqui. O que é essa bordinha? É onde termina a sombra, certo? Aqui eu não passei nenhuma das duas sombras que eu tinha passado aqui em cima, tá? Então, a sombra, a marrom, ela termina mais ou menos aqui, assim, ó. Com batidinhas, eu vou esfumar essa bordinha todinha aqui, ó. Certo? Agora, o que a gente faz? A gente volta com aquele pincel médio, que eu apliquei aquela sombra aqui, que foi a sombra Cinnabar. Pego um pouquinho daquela sombra, de novo, tiro o excesso no pincel, ó, sai bastante produto. E eu vou vir aqui com movimentos
suaves. E vou dar uma esfumadinha nesse marrom mais claro com o mais escuro que eu passei agora, ó. Pontinha do pincel, movimentos de batidinhas, para fazer uma junção melhor desses dois tons aqui agora, tá vendo? Tiro um pouco o excesso agora, faço uns movimentos maiores para dar uma subidinha nessa sombra. Agora a gente volta com aquele pincel mais gordinho, a sombra mais clarinha, tira o excesso e a gente dá um acabamento lá em cima de novo. Mesma coisa do outro lado, pego o pincel do meio com a sombra Cinnabar, tiro o excesso e vou esfumar esse mais escuro com o tom de cima. E aqui, gente, ó, já temos o esfumado. A sombra já tá ali, juntas com o acabamento que a gente quer. Vamos pegar agora o gordinho, a sombra mais clarinha, tira o excesso e passamos lá em cima de novo. Aqui no cantinho, ó, eu vou dar uma entradinha ainda mais com a sombra aqui. Deixa eu ver se eu consigo esfumar ela um pouquinho mais pra dentro, ó. Levemente, tá? Dou uma esticadinha. Deposito, depois faço os movimentinhos pequenos para entrar um pouquinho mais com essa sombra aqui. E deu. Mesma coisa eu vou fazer aqui no outro. Ainda tem que entrar um pouquinho mais aqui, ó. Aí. Certo? Aqui, ó, eu acho que foi um pouquinho demais, tá vendo? Então, vem com um cotonete limpo. E vou tirar esse excesso aqui. Pego aquela esponjinha minha que eu apliquei o corretivo. E tento, com a pontinha ali, corrigir ali no canto. Agora, propriamente dito, a gente vai vir com a sombra preta, tá? Só que, como que eu vou fazer? Para pigmentar essa sombra preta, ou você pode usar aquelas sombras líquidas que existe no mercado,
Ou você pode usar esse lápis preto da Mary Kay, que ele é super pigmentado, ele é super macio e ele é à prova d'água. Então é um produto fantástico pra gente fazer esse olho preto, já que ele é à prova d'água, não vai correr o risco de borrar, de fazer nada, tá? Então por isso que eu vou usar ele. Deixa só eu desligar aqui, gente, o meu ventilador, peraí. Que já tá me escorrendo o nariz aqui. Então, agora eu vou vir com o preto. E aonde que esse preto vai? Esse preto vai somente até onde encontra essa sombra marrom mais escura. O preto jamais vai subir lá pra cima, tá? Por quê? Porque é só aqui que a gente passa e a gente encontra ele para não ficar com aquele olho preto que parece que levou um soco na cara, certo? Então, eu vou pegar o pincel, o lápis aqui da Mary Kay, vou dar uma esticadinha na minha pálpebra. É, né, Beth? Maravilhoso. E eu ainda tenho algumas unidades dele com valor promocional de R$ 46,90 por R$ 36,90. Se alguém quiser, manda direct pra mim, tá? Deixa eu ver que tem uma mensagem. A Jo mandou que tá tudo ótimo. Então, agora eu vou pegar esse lápis da Mary Kay preto e vou começar a aplicar ele aqui, rente aos meus cílios, em toda essa pálpebra móvel minha aqui, ó. Só que eu não vou expandir muito esse lápis por enquanto. O que eu faço? Eu aplico aqui. E agora é que a gente precisa fazer meio rapidinho para pegar esse lápis ainda úmido. Eu vou vir com esse lápis aqui, que é o lápis de esfumar pequeno da Mary Kay. E o que eu vou fazer? Com leves batidinhas, eu vou subindo esse preto aqui, ó, e vou levar ele ao encontro do meu marrom, tá vendo? Eu sujo ele aqui, ó, o pincel, e vou subindo. E vou subindo devagarzinho, com movimentos pequenos. Eu vou subindo ele lá, ó. Pego o produto aqui e vou dando batidinhas e subindo ele. Até ele chegar lá no marrom. Sempre tomar cuidado para que ele não passe do marrom. E esses movimentos, gente, de esticar a pálpebra, eles são importantes para que a gente consiga aplicar o produto em toda a pele, porque pode ser que o produto fique alguma parte sem produto nas linhas de expressão, alguma coisa assim. Então, ó, com batidinhas eu vou levando esse lápis preto. Aqui, eu ainda preciso de um pouco mais de lápis. Então, depois que eu fiz isso, que eu consegui enxergar, eu venho aqui e passo um pouquinho mais para pigmentar um pouco mais, ó. E poder voltar com um pincelzinho. E com batidinhas eu vou espalhando esse produto aqui. Então, vocês estão vendo que para fazer esse processo precisa ser um pincelzinho pequeno, né? Então, se o seu olho é menorzinho, talvez esse aqui seja grande. Você precise de um menorzinho ainda.
E é importante fazer esse processo rápido para que a sombra, o lápis não seque. E aqui no cantinho, ó, toma todo o cuidado para não ultrapassar o marrom também, principalmente. Certo? Então, aqui, ó, já temos um preto. Tem um pouquinho de falhas aqui, ó, mas isso aqui eu posso depois, eu vou corrigir com a sombra. Se eu achar que precisa de mais lápis, depois eu posso vir aqui e colocar. Mas aqui é o máximo onde o preto vai vir nessa maquiagem. Vocês entenderam? Ó, de tanto eu puxar aqui, deu uma saidinha até na minha base, ó. Mas a gente vem e dá uma consertadinha aqui. Coloca mais pó aqui, porque eu tenho que esticar bastante na hora de fazer esse processo. E agora vou pro outro olho. Então, um olho de cada vez a gente faz. Pus o lápis, venho com esse pincelzinho de esfumar e vou levando esse preto até encostar no meu marrom. Tá dando pra vocês verem aí, gente? Vou aplicar um pouquinho mais aqui, ó. Ó, o dedo fica sujo. Então, é importante ter essa toalhinha pra gente não sujar a pele. Estica com batidinhas, vai subindo devagarzinho o preto até encontrar com o marronzinho que a gente aplicou lá. E tá pronto. Aqui é o limite do olho preto. Do preto, aonde esse preto vai chegar nessa maquiagem. Certo? Vou pigmentar um pouquinho mais aqui também, ó. Então, percebem que não é movimentos grandes, não é um esfumar grande, são leves movimentos que você faz com cada pincel que vai dando o acabamento na sua maquiagem. Agora, o que eu vou fazer? Vou voltar com aquele pincelzinho menorzinho e com aquela... Voltar não. Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar a sombra preta, então eu vou usar a sombra preta aqui da Mary Kay, que é a Onyx, com um pincel de aplicar sombra. Então, é um pincel que eu vou fazer este movimento aqui, ó, de depositar. E eu vou depositar essa sombra preta em toda a parte onde eu apliquei o lápis preto, tá? É só aonde eu apliquei o lápis preto. E, ó, eu dou uma batidinha aqui, que ó, quanta sombra que saiu aqui. Vamos lá, limpa a mão de novo, estica e vou depositar essa sombra preta aqui. Em cima desse lápis preto. Até chegar ali no meu marrom. Ó, aqui tem que fazer o movimento com o pincel. Tá vendo que a minha mão,
ela vira. Eu preciso virar a minha mão assim para eu conseguir chegar certinho aqui, ó, aonde eu quero com essa sombra. Se eu faço esse movimento aqui de vir com o pincel aqui, o que que vai acontecer? Vai vir sombra preta aqui para fora onde eu não quero. Então, por isso que é importante esses malabarismos com a mão, né, que a gente fala. Então, faz assim, vira o pincel, a forma como você pega no pincel e que você vai no seu olho, faz toda a diferença também na hora de você fazer a maquiagem. Vou dar uma esticadinha aqui, ó. E vou aplicar esse pretinho aqui. E vocês conseguem perceber a diferença desse preto que está com a sombra para esse aqui? Esse aqui ele fica com um acabamento mais brilhoso e ele não fica tão preto, né? E a gente ainda consegue ver alguns defeitinhos. Nesse daqui não. Nesse daqui ele já tá bem pigmentadinho, bem mate e bem bonito. E é isso que faz o diferencial na maquiagem. Vou fazer a mesma coisa agora desse lado. Vou depositar a sombra preta onde eu passei o lápis preto. Ó, depositar, movimento de friccionar aqui. Ó. Vou puxando, ó, viro o pincel, tá vendo? Pra dentro, pra ele não ir pra fora da onde eu quero. Já depositei o meu preto aqui. E agora sim, eu volto com aquele pincelzinho menorzinho, de esfumar esse menorzinho, que eu apliquei aquela sombra mais escura das três aqui, que é a sombra Expresso, essa terceira aqui. E vou dar uma esfumadinha nesse marrom com o preto. Ó, aqui já vou tirar um pouquinho de excesso de preto que caiu. Ó, como tirou a maquiagem, tá vendo? Mas não tem problema, depois a gente vem aqui com um pouquinho de corretivo ou a base e a gente acerta. Então, peguei a sombra Expresso aqui, de novo, pontinha do pincel, tiro o excesso e aí eu vou agora aplicar aqui um pouquinho, esfumar esse preto aqui com esse marrom. Com batidinhas de cima pra baixo, tá vendo? Ó. Pego mais um pouquinho de produto, tiro o excesso. Estica com batidinhas pequenininhas. Eu vou esfumar aquele pretinho ali. Pronto, vou fazer isso do outro lado também. Sombra Expresso de novo, que foi a terceira sombra que a gente usou. Dou a puxadinha e vou dar acabamento nesse pretinho que a gente colocou aqui agora.
Pego de novo, estica e dá batidinhas. Tô cortando vocês, né? Pego o produto, estica e deposita onde precisa corrigir ali para juntar com o preto. Ó. Tô saindo fora do esquadro seus aí, peraí. Agora a gente volta com aquele médio, que eu usei, que é o com a sombra, a segunda sombra. Tiro o excesso e leves batidinhas vamos juntar de novo aquele marronzinho mais escuro com esse aqui. Aí eu venho um pouquinho aqui no cantinho, tá vendo? Movimentinhos circulares de batidinhas e dou uma subidinha com ele aqui, ó. Aí a gente vem com o maior de novo, o grandinho, a sombrinha mais clara, tiro o excesso e vamos passar aqui. Aí a gente pode até passar aqui, ó, subir com ela. Tá vendo? Mesma coisa do outro lado, pincel médio com a segunda sombra agora, tiro o excesso e vamos esfumar com batidinhas primeiro esse marrom ali de cima. E depois a gente faz movimentinhos assim de arredondado, vai subindo um pouquinho com ele, meio que dando uma misturadinha. E finaliza com o pincel maior, a sombra mais clara, pega de novo, volta lá em cima. Pega mais um pouquinho da sombra clarinha e a gente faz uma junção aqui, ó. Daqui sobe lá pra cima, daqui sobe lá pra cima. E essa parte de cima do olho tá pronta. Então, é isso o olho preto, esse degradê que vem lá de cima, um marrom mais claro, um marrom mais escuro, um outro mais escuro, até chegar no preto, propriamente dito, tá? Aqui ainda no meu, ó, eu vou pegar a minha sombra preta com a marrom e vou usar esse pincelzinho menorzinho, porque eu ainda tô achando, ó, que aqui precisa de um pouquinho de produto. Vou pegar esse menorzinho aqui agora e dar umas batidinhas aqui pra esfumar ele. Pronto. Que a pessoa é perfeccionista, gente. Bem perfeccionista, diga-se de passagem, né? Agora a gente vai pra parte de baixo dos olhos, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar um pouco já desse excesso aqui de pó.
para que eu consiga ter uma boa pigmentação aqui embaixo agora, tá? E aí, o que que a gente vai fazer aqui embaixo agora? A gente vai usar o mesmo lápis que eu usei ali em cima. Eu vou passar aqui na minha linha d'água. O que que é a linha d'água? Então, vamos lá também antes de fazer isso. Deixa eu pegar um pincelzinho aqui. Essa parte aqui, ó, que a gente dá uma puxadinha, tá vendo? Não é dentro do olho, mas é essa linhazinha aqui, ó, que fica para fora do globo ocular e depois vem os pelinhos. Isso é a nossa linha d'água, tá? E os cílios inferiores e depois a nossa pálpebra embaixo dos cílios. Então, a gente tem a linha d'água, os cílios e a pálpebra inferior, beleza? Deixa eu tomar uma aguinha. Então, nesse momento, eu vou pegar aquele lápis preto. Ver se a minha mão tá toda limpa. O que que eu vou fazer? Eu vou passar ele aqui, ó, na minha linha d'água, dou uma puxadinha. Tô passando aqui na minha linha d'água, ó. Só que eu dou uma borradinha aqui, ó, tá vendo? No meu cílio, ó. Chego até aqui no finalzinho. E dou uma passadinha aqui, ó, uma borradinha nesse cílio. E aí, o que que eu vou vir fazer? Vou pegar o pincelzinho pequenininho. Esse daqui, esse lápis que é o da Ana Paula Marçal 01. E o que que a gente vai fazer agora? Dou esticadinha e vou dar uma esfumada nesse lápis preto. Então, é como se eu pegasse um pouquinho dele ali dentro da linha d'água, tá vendo? E jogasse um pouquinho pra fora. Ó. Tá vendo? Por isso, a importância de um lápis ser pequenininho. Então, como eu falei no começo da live, se o seu olho é bem pequenininho, talvez você precise de um pincelzinho desse assim, ó. Que é um pincelzinho de precisão, bem fininho, ó. Pra que você venha aqui e faça esse esfumadinho aqui. Por quê? Porque a gente não pode crescer muito com esse preto aqui. Esse preto, ele não pode chegar muito pra baixo. Por isso, a importância de um pincelzinho bem pequeno para isso. Normalmente a gente usa esses pincéis que a gente chama pincel lápis, um bem pequenininho como esse aqui. Olha, mais fininho. Ou um de precisão como esse aqui. Ana Paula Marçal, esse aqui, 01. E esse daqui é o B120 da Macrylan. Vou fazer a mesma coisa no outro olho. Puxo aqui a minha linha d'água. Passo na linha d'água toda. E dou uma borradinha aqui no meu cílio, pro lado de fora. Venho com o pincelzinho lápis agora. E vou, ó, já juntar aqui com o pretinho ali. E devagarzinho, ó, por partes, eu vou esfumando esse pretinho aqui. Aqui, deixa eu chegar mais no cantinho aqui. Ó. Às vezes, o que que eu pego? Eu coloco o pincel, ó, embaixo do meu cílio, tá vendo? E aqui a gente já tem a parte do olho esfumado preto embaixo.
Só que para não correr o risco ainda disso daqui escorrer, mas não vai escorrer porque é um lápis à prova d'água, mas para ele ficar com o mesmo acabamento preto mate de cima, a gente vai pegar o mesmo pincelzinho que fez esse esfumadinho aqui, e agora a gente vai levar a sombra preta para selar esse produto que é meio líquidozinho, pastoso, tá? Então, eu pego a sombrinha preta aqui, tiro o excesso. E eu vou exatamente em cima agora desse lápis preto. E vou colocar essa sombra preta aqui, ó. Tá vendo? Isso vai deixar ela mate, deixar ela mais bonita. E aqui, ó, a gente já liga com o cantinho aqui de cima, tá vendo? Ó. Com a pontinha do pincel, a gente faz a aplicação dessa sombra aqui, onde a gente passou o lápis preto. Eu vou fazer a mesma coisa. É a sua cara, né, Beth? Pati, pode, claro que pode. Isso daqui é um esfumado com o olho preto, mas a técnica é a mesma. Então, quando a gente quer fazer um esfumado marrom, a gente vem com um marrom mais clarinho, vai fazendo o degradê e chega num marrom mais escuro, por exemplo, né? Ou eu vou fazendo esse degradê, aí eu só coloco um marrom mais escuro aqui no canto e jogo uma sombra mais clara. Aqui no canto de fora fica escura e aqui fica a sombra mais clara, né? Então, super pode. A técnica é a mesma. Peguei a sombrinha preta e vou vir aqui nesse lápis preto. Já faço aqui a junção, ó, com aquele pretinho de cima. Pego mais produto. E devagarzinho eu vou colocando esse... Então, dá pra vocês perceberem quanto aqui já tá mais pretinho do que aqui? Como fica bonito, né? Como isso... São os acabamentozinhos, né? Os detalhezinhos da maquiagem que fazem a diferença. Ó. Pronto. Já finalizei com o preto aqui. Agora, o que eu vou fazer? Com o mesmo pincel limpo, ó, tô com uma toalha preta aqui, tô também com papel higiênico. Limpo esse preto. E agora, eu vou vir com o segundo marrom, que é esse mais escuro aqui, o segundo de baixo pra cima, né? Aqui a gente veio com mais clarinho, foi aumentando a tonalidade até chegar no preto. Aqui embaixo a gente vai fazer o caminho contrário. Então, é o preto, o marrom mais escuro, o outro marrom e o clarinho. Só que, como são muitas cores em cima, o que eu vou fazer? Eu vou vir agora com o mais escuro e vou pular aquele médio, vou direto pro mais claro. Então, embaixo eu usei o lápis preto, selei com a sombra preta, vou vir com esse, e aí eu vou pular esse e vou vir direto para esse, para não ficar muito grande, tá? Então, agora eu vou pegar esse daqui, que é o Expresso. E agora, eu vou passar na bordinha desse preto, tá? Não é em cima do preto, é na bordinha do preto. Ó. Não sei se vai dar pra vocês verem bem aí. Pego o produto.
E vou na bordinha do preto. Ó. E eu vou fazer isso dos dois lados. E a gente já sobe com ele um pouquinho aqui também, ó. Na bordinha do preto, embaixo. A gente vai colocando aquele marrom mais escuro. E a mão, gente, é leve. É a pontinha do pincel. Se você fizer isso aqui com o pincel, você vai aumentar demais essa linha. Então, é bem com a pontinha mesmo do pincelzinho, você vai passando e fazendo esse traço embaixo do preto. Limpa o pincel agora. E aí, eu vou vir com aquele mais clarinho de todos agora, que é esse aqui. E só vou dar o... Ai, deixa eu pegar o mais escuro de novo e fazer o acabamento aqui, ó. Que eu não fiz. De ir subindo com ele, encontrando aqui, ó. Agora sim, limpei o pincel, pego o marronzinho mais claro e vou vir aqui. E aí, sim, a gente acabou, propriamente dito, o olho preto. A gente pode vir aqui com aquele pincelzinho maior, dou uma limpadinha nele e a gente dá uma... Pega um pouquinho da sombrinha mais clarinha e dá uma mescladinha aqui de novo. E temos, gente, o nosso olho preto. Agora é o momento, se você quiser vir com um pincelzinho desses de escovinha, né? E tirar mais o excesso aqui que ficou, corrigir alguma coisa que tenha ficado. Eu vou pegar aqui a minha esponjinha, vou colocar só um pouquinho de corretivo aqui no meu braço, ó. Vou pegar essa pontica dela aqui, dar uma sujadinha, tá vendo? Só pra corrigir aqui, ó. Ó a mágica acontecendo, ó. Lembra lá que eu tirei, acabei tirando um pouco da maquiagem aqui, no esfregar o olho? Já tá pronto. Agora eu posso pegar um pincelzinho aqui, o meu pó translúcido, e passo aqui. Um pouquinho de pó translúcido. Passo aqui. E agora, minha gente, é a gosto do cliente, né? Como diz, a gosto do freguês. É claro que se você colocar um cílios postiço aqui, é o que vai dar total diferença na sua maquiagem também, né? Só que
somente uma máscara de cílios aqui também vai ficar bonita. Então, eu vou finalizar aqui com vocês com a máscara de cílio. E aí, ó, bastante máscara de cílio. Eu já falei também algumas vezes aqui sobre esse processo, né, de aplicar a máscara de cílio. Para que eu consiga o máximo de efeito dela, é importante eu fazer esse movimento de zigue-zague e subir, ó. Porque é nesse movimento de zigue-zague que eu deposito propriamente a máscara de cílios nos meus pelos, né? Nos meus cílios. Se eu ficar só fazendo isso aqui, ó, eu não vou conseguir ter um bom efeito da minha máscara. Então, passo uma camada ali, vou pro outro olho, movimento de zigue-zague e sobe, zigue-zague e sobe. E esse movimento aqui, ó, lá da raiz. Então, é importante você olhar para baixo para você conseguir, ó, pegar na raiz do seu cílio. E aí, tem outros detalhes, né? Se você tem o olho pequeno, você precisa também prestar atenção no tipo de pincel da sua máscara de cílios. Porque se for uma máscara de cílios com um pincel gordinho como esse, vai dificultar na hora de você passar a sua máscara de cílios. Então, tudo isso faz diferença na hora de você ir construindo a sua make, literalmente, né? Essa máscara aqui, eu ainda gosto de fazer isso aqui, ó. Tirar o excesso de produto que tá num lugar e depois eu pego ela onde eu vou... Tá vendo que tem um produtinho acumulado? É esse produto acumulado que eu quero aqui, ó. E eu vou construindo camadas nessa maquiagem. Com a máscara de cílios. E aí, meninas? Vocês que estão aí, acharam difícil? Acha que com carinho, com cuidado, com treino, vocês conseguem fazer? Manda aqui pra mim, conversa comigo, fala como é que foi pra vocês? Como é, né? Também pra vocês a questão da automaquiagem. E não acabou ainda não, a gente tem o batom agora, né? Que vai ser o tchan também dessa maquiagem. A Alessandra falou que ficou linda. Obrigada, Lê. Agora você também pode ensinar as suas clientes uma nova forma de usar o lápis preto. Embaixo, gente, mesma coisa. Bastante máscara de cílios e movimento, ó, zigue-zague. E escova, zigue-zague e penteia. Se ficar só no pentear, não vai aparecer os seus pelinhos. Eu tenho um monte de cliente que fala, ai, mas eu não tenho pelo embaixo, né? Não tenho o pelinho, eu não tenho o pelo embaixo. Eu falo, é porque ninguém nunca te ensinou a passar a máscara desse jeito. E aí eu vou lá e ensino ela, e ela fala, nossa, eu tenho. E tem outras pessoas que não gostam, né, de ressaltar muito
pelinhos de baixo, os cílios de baixo. E tá tudo bem. Ó, gente, vocês percebem que é construindo camadinhas, né? A Eliana falou que ficou linda. Obrigada, Eliana, viu? É o meu objetivo. Explicar, levar essa informação da forma mais fácil para que seja possível, para que seja acessível, para que você, independente da idade que você esteja, voltou. Voltou, né? Eu não sei o que é que acontece que ele faz isso daí. Então, passei a máscara de cílios e olha, já temos aqui o olho preto com o degradê, um tom de marrom aqui. Então, vamos lá, vamos recapitular. Primeiro tom de marrom mais claro, segundo tom de marrom no nosso côncavo, no ossinho do côncavo acima, essa mais escura bem aqui no côncavo e a preta somente aqui na nossa pálpebra móvel. E como passei pó aqui e tudo, eu posso pegar um pouquinho de iluminador de novo, ó, e vir aqui, dar uma reforçada nesse brilho, que a gente gosta de brilho, né? E agora, essa make ficaria linda também com um batom nude, só com uma corzinha na boca, um brilhozinho, um gloss, tá? Ficaria super linda também. Mas como a proposta é inspiração do Halloween, eu vi uma maquiagem, eu vou até aqui pegar para vocês verem que foi inspiração. Deixa eu achar ela aqui pra mostrar pra vocês, ó. Que seria a maquiagem de uma vampira, né? Então, por isso que eu vou usar o batom vermelho. Deixa eu ver se eu vou achar, né, aqui na minha galeria a foto. E eu acho que eu apaguei, no caso. Não vou... Voltou agora de novo. Ô, senhor! Vamos terminar essa make antes que ele dê pau de novo? Então, ó, inspiração vampira. Vamos usar o batom vermelho, tá? Tô usando esse batom aqui, que é o vermelho hibisco, da linha da Nina Secrets. Gente, esse batom aqui, pensa num batom maravilhoso. A textura dele é super mega pigmentado, vocês vão ver aqui. E ele é toque aveludado, tipo segunda pele, nem parece que você tá de batom. E olha a pigmentação disso.
Olha isso aqui. Olha que lindo. E esse aplicadorzinho aqui, ó. Primeiro que a gente tem que tirar o excesso. Então, vê que eu pego o produto aqui. Se eu vier com tudo isso de produto na boca, vai dar ruim, né? Então, ó, tira o excesso de produto aqui. Tá vendo? Deixa só o rincelzinho sujo. E aí, com a pontinha dele, ele tem esse formatinho anatômico, eu vou lá no meu... fazer o meu contorno. E dar uma esticadinha. Porque quando eu estico as minhas linhas também, pra não ficar falhado o batom, sabe? Ó. Ó. E já vamos construindo. Um lado da boca, um lado do olho, sempre tem algum lado que é mais fácil ou outro mais difícil. E aqui, ó, eu ainda posso subir um pouquinho mais se eu quiser aumentar essa minha boca, tá vendo? Aí pego agora um pouquinho mais e passar aqui no meinho. Mas, gente, olha a pigmentação desse batom. E o tanto que ele é confortável, que você não parece que tá sem batom. E temos a nossa make de olho preto. Você que nunca fez o olho preto, nunca conseguiu fazer, eu espero. Se você fizer qualquer coisa, me marca que eu vou ficar muito contente de saber que você pelo menos tentou. E no que você quiser a minha ajuda, eu tô aqui para te ajudar, com o propósito de ajudar cada vez mais mulheres a se maquiarem, a se cuidarem, de forma que não gastem aí produtos, dinheiro com produtos e ferramentas que não funcionam, né? Definitivamente não funcionam, que na verdade só atrapalham ao invés de ajudar, tendo a possibilidade de ter esse controle da autoestima, autoconfiança nas mãos e não depender mais de ninguém para fazer isso por elas, tá? A automaquiagem, gente, ela mexe muito com o nosso valor de autoestima, muito, muito mesmo. Então, por isso que é uma ferramenta muito poderosa para nós mulheres, né? Então, ela traz essa autoconfiança, esse empoderamento, porque a gente se gosta do que tá vendo, né? Por isso que a maquiagem tem que ser algo que faça sentido para você. Existem as técnicas, existem o que as técnicas dizem, né? Que pode valorizar, o que pode ficar meio ruim para você. Mas eu não acho que tem o certo ou errado, tem o que é certo para você, o que você se sente bem, o que você gosta, o que faz sentido para você. Certo, minhas lindas? Eu queria agradecer muito a todas vocês que estiveram aqui comigo esse tempo todo. Eu vou deixar essa live salva
para que outras pessoas também possam ver, possam aí acompanhar esse passo a passo. E eu queria saber de vocês, antes de ir embora, o que vocês acharam, se vocês acharam muito difícil ou se vocês acharam que é possível. Manda para mim aqui nos comentários também. Oi, Lê, oi, Josi, as meninas que estão entrando agora, Bruna. Muito obrigada, Ká. Muito obrigada, Beth. Obrigada por vocês estarem aqui comigo, viu? Muito, muito obrigada mesmo. E aí, aqui em cima, ó, se quiser, a gente ainda pode dar uma passadinha de uma sombrinha brilhosinha. Ó. Tô pegando essa branquinha cintilante minha aqui, ó. Ainda dá um charminho a mais, tá vendo? Bem aqui embaixo da sobrancelha, ó. Oi, Lê! E o brilho, né, gente, ele é conforme a gente mexe o rosto assim, certo? Ah, muito obrigada, Beth, muito obrigada a todas vocês que estiveram aqui comigo e vocês que vão assistir essa live. Deixa nos comentários para mim, por favor, o que você achou. Isso é muito importante também para que eu possa aí gerar mais conteúdos para vocês poderem aproveitar, tá bom? Então tá bom, Beth, tenta, e o dia que você tentar, tira uma foto, me marca que eu vou ficar muito feliz em saber. Obrigada, viu? Agora a gente aproveita, né, pra fazer umas fotinhos assim, fazer umas coisinhas, né? Só que não, o duro depois é tirar a make, né, pra dormir. Ai, deixa eu avisar vocês, amanhã eu vou estar no salão da Miriam Vilas Boas. A gente vai estar lá com o atendimento, eu e a minha diretora da Mary Kay. Então, não sei se vocês já conhecem o Instagram dela. Se quiserem, procurem aí. Ela é maquiadora e trabalha com design de sobrancelhas. Tem várias atividades no salão. O salão dela é lindo, lindo. Sorriu. Vamos lá, então, Eliana. Deu certo? Que tem um certo delay, né? Gente, outra dica para vocês. Quando vocês estiverem lindas, maravilhosas e belas, sempre a gente tira a foto de cima para baixo, porque aí isso valoriza, né, a nossa pessoa. Porque de baixo para cima sai tudo o que não precisa sair. E outra coisa é, a gente sempre tem um lado que a gente gosta mais, que a gente se gosta olhando, que a gente se acha mais fotogênica. No meu caso, eu gosto mais desse lado. Então, eu me vendo em fotos e tudo mais. Vocês podem reparar que a maioria das minhas fotos, videozinhos assim, eu tô desse jeito aqui, desse lado. Porque desse lado, não me gosto, não acho que fica legal. Então, eu sempre uso esse. Então, se olha no espelho aí, veja o lado que vocês mais se gostam de olhar e capricha na hora de fazer as fotos. Então tá bom, Eliana. Muito, muito obrigada, meninas, por estarem aqui comigo, tá bom? E até a próxima. O biquinho faz assim. Antigamente a gente tirava foto assim, né? Fazendo biquinho de beijo mesmo. Tira assim. Certo? Meus amores, muito, muito obrigada. Um beijo e até a nossa próxima live, tá bom? Afina a bochecha. E para afinar a bochecha, o que a gente faz? Contorninho, ó. Vai ficar com carinha de pessoa afinada. Faz sentido. Ah, eu não queria ir embora, não. Eu queria ficar aqui conversando com vocês. Bom, gente, um beijo no coração de vocês. E já sabem, se precisarem de ajuda
com a autoestima, autoconfiança nos seus cuidados pessoais, não hesitem em me mandar mensagem, tá? Um beijo para vocês.